Olá, para você que está comigo agora, que vai estar comigo agora, uma boa tarde. Para você que vai vir depois, uma boa noite ou um bom dia. O tudo que eu quero neste momento com você, unidos em Cristo, é o sentimento de humildade, de simplicidade, de entrega, de doação. Mas ao quê? À palavra. A importância de nós bebermos nessa tarde a palavra com o tema Solte a sua capa. Eu quero chamar a sua atenção dentro dessa palavra, chamando a atenção do meu coração. Vamos chamar a atenção do nosso coração dentro dessa palavra que Deus vem nos dizer, vem falar na nossa alma. E um dos significados da palavra alma para nós é o quê? Coração. Um dos significados, coração. A importância de nós entregarmos, estarmos no Senhor e entender que precisamos soltar a capa. Por isso eu chamo a sua atenção, quero que você esteja comigo dentro dessa palavra. Olha, eu não sei aonde você está. E nem sei o que está acontecendo na tua vida. Quais são tuas provas, os ventos que têm soprado. Como o vídeo que lancei agora há pouco no meu Insta, na minha página, né? Um vídeo propício, maravilhoso, onde tem o testemunho de alguém que passou pela prova e pela fé, diante desse momento de ventos contrários em que o mundo está apresentando, em que foi jogado no coração, foi jogado na vida, lares, casas de muitas famílias. E esta menina, mulher, forte, em Cristo, na palavra, sustentada no amor, na semente que foi colocada no coração, ela achou em Cristo, no colo do Senhor, como uma ovelha que se sentiu acolhida, que se sentiu fortalecida, para que ela pudesse entender os ventos, os chicotes, os sopros e as pedras da prova que passava dentro da sua família. Dentro da família, nesse vídeo que foi lançado no Insta e na minha página, dá esse testemunho desse tempo, desse vírus, aonde falam o vírus do Covid. Mas quantos vírus tem hoje? Quantos vírus nós estamos vendo nesse tempo em que estamos vivenciando? Não é? Vírus de tantas enfermidades, seja ela espiritual, não é? Material, profissional, vírus que vem para deturpar na vida profissional, na vida material, na vida sentimental, até mesmo na carne, como é esse tal do Covid. Meu querido e minha querida, por isso eu quero que você venha comigo nesta tarde, aonde o Senhor vem chamar você e a mim. O Senhor vem chamar-nos nesse momento, agora que eu inicio essa live, chamando no quê? Solte a capa, Edson. Solte a capa, Edinho. Solte a capa, Isa. Solte a capa, você, Helena, você, Paulo, você, Pedro, você, Maria. Solte a capa. Mas para soltar a capa, nós precisamos voltar para aquilo que é as coisas do Espírito. Então vamos comigo no Evangelho de São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, que vem nos dizer claramente no capítulo 10. Mas para isso eu quero chamar a sua atenção. Que quando nós vamos meditar uma palavra na Bíblia, ela foi escrita na moção, na força do Espírito. Logo, é preciso que você ouça no Espírito. É preciso que você medite ela no Espírito. É preciso que você receba ela no Espírito. Aí você vai ver a unidade, nós vamos compreender a potencialidade que tem essa palavra transformadora na nossa vida. E é a partir desse momento que o Senhor nos chama, capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, versículo 46 ao 52. Vamos ler primeiro e depois vamos mergulhar. E eu quero que você dê as mãos para mim e vamos, sabe aquele rio, aquela fonte, aquele calor, quando mergulhamos junto, vamos lá no fundo para refrescar a alma? É o que eu quero que você faça comigo. No momento em que começarmos a lermos
e buscarmos dentro dessa leitura o que é que Deus está falando para mim, para você, hoje, nesses tempos de agora, neste momento, nesta hora. É muito importante. É de suma importância. É uma mudança na sua vida. É uma mudança na sua vida sentimental. É uma mudança na sua vida material, profissional, familiar, social, na sua vida espiritual. Quando você se disponibiliza a beber dessa água. Vamos beber junto? Lemos então. 10 de Marcos, 46 versículos a 52. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus e seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meu querido irmão e minha irmã, meu querido jovem, você pai, você mãe, você rapaz, você mulher, você cidadão, você filho de Deus, filha de Deus, filha do Altíssimo. Observe, e eu quero que você mergulhe comigo, que nos três evangelhos é citado essa passagem de Bartimeu. Em uma das passagens tá dizendo que Jesus chega a Jericó, chegando a Jericó, que é essa de Marcos. Na outra passagem está dizendo que Jesus está saindo de Jericó. Aí você fala, mas vem cá, é contradição isso? Está saindo ou está chegando? Há uma contradição no evangelho? Não. Para muitos analíticos, críticos da palavra, vem dizer que há uma contradição, que há uma contradição entre os apóstolos e até mesmo entre a palavra de Deus. Não. Não. E por que eu vou dizer para você que não? Porque este Jericó, aonde estava Bartimeu, era o Jericó que Josué destruiu, que foi destroçado, que durante 7 dias e 7 noites aquele Jericó das muralhas que saiu, uma cidade deteriorada. O outro Jericó que foi construído depois, com grandes casarão, com grandes palácios, é um outro Jericó. É preciso que entenda e que se aprofunde na palavra para não criar nela uma confusão. Veja, Jesus estava chegando a Jericó, ou melhor, chegando. Mas, e que Jericó? Aonde estava Bartimeu? Na cidade da ruína. Aquele cego estava na cidade da ruína. E essa cidade de Jericó ficava próximo ao Mar Morto, aonde não se dá nada, não tem vida. Veja, um lugar aonde até o mar, a água que tinha nascente, era uma água morta. Uma cidade que foi destruída, em outras palavras, uma cidade cheia de maldição. Uma cidade onde que quis contrapor Deus. Veja, nós estamos vivendo um tempo aonde estão fazendo das cidades um covil de ladrão, tentando destruir as cidades, os lugares, os bairros, as ruas. E talvez, muitas vezes, até vemos que até aquilo que é do propício do alimento para a vida, a água, tem muitas contaminação. Poluem rios, poluem mares, poluem lagos. Maldade humana. Maldade do coração.
Eu não sei talvez como que está o bairro que você mora, como que você está vendo a cidade que você mora, como que você vê o estado que você mora. Veja, Bartimeu, quem era Bartimeu? E tanto que não usava nem o nome, dizia Bartimeu, filho de Timeu. Filho de Timeu. Já não tinha nem o nome, eles chamavam ele de Bartimeu porque ele era filho de Timeu. Desconhecido. Ele era uma pessoa, além de cegueira, ele era mendigo. Não era só um cego. Ele não tinha só a cegueira da carne, mas ele também sofria diante do sofrimento, do alimento, da convivência de famílias, social. Ele era um cego e mendigo, pois estava à beira do caminho, próximo a uma cidade cheia de problemas, destruída. Por isso eu quero que você olhe para dentro nesse momento de ti e veja o bairro que você mora, a cidade que você mora, o estado que você mora, o que é que está acontecendo agora, hoje, nesses tempos, aonde você mora. Se você volta para dentro da palavra, e você vai perceber que eles estavam à beira do caminho. Na outra passagem vai mostrar que uma multidão seguia Jesus. Mas é óbvio, porque naquele momento, Bartimeu, ele era cego, ele sofria, tinha N situações de sofrimento na sua vida. Mas ele tinha audição boa. E é claro que nós vemos que muitos daqueles que têm problema da visão, eles aguçam a audição. Muitos que eu conheço aguçam a audição, aguçam o olfato. Eles começam a ter a percepção para que eles possam andar, caminhar entre os tropeços de pedras calçadas, barulhos de motores. Bartimeu tinha a sua audição perfeita e ele ouviu falar de Jesus. Apesar de morar naquela cidade destruída, que de uma certa forma olhando, uma cidade que recebeu, que não era vista e bem vista aos olhos do Criador, uma cidade que foi destruída, que Josué entrou e destroçou, uma das cidades mais velhas do Testamento, uma das cidades mais velhas nos tempos, era Jericó, a cidade destruída. Não aquela que foi reconstruída logo próximo, mas aquela que foi destruída. Era a cidade que se encontrava à beira do caminho, que Jesus ia passar por ali. E aquele povo, sabendo da situação, e foi se aproximar. Um seguia e o outro esperavam ele na beira do caminho. E ali estava com aquele povo, ou junto àquele povo, ou próximo àquele povo, Bartimeu. Bartimeu, com todas as suas dificuldades, com todas as suas dores, com todas as suas provas, Bartimeu estava à beira do caminho. Meu querido e minha querida, é bom entender isto, que há um processo entre o sair e o chegar, estar com o Senhor e não estar, esperar o Senhor passar. Bartimeu sabia que Jesus ia passar por ali. Agora entenda algo muito importante, meu querido e minha querida. Quando Jesus ia passar por aquela região, passar por Jericó, Jesus estava a caminho de Jerusalém, já estava a caminho do seu sofrimento, do seu martírio, do caminho do Gólgota, do Calvário. Jesus estava já a caminho de Jerusalém, das festas da Páscoa. E seria aquela a última oportunidade que Bartimeu teria diante do Senhor, passar pelo Senhor, o Senhor passar por Bartimeu. Era aquela, Bartimeu entendeu que aquela era a última oportunidade. Era a última oportunidade. E ele estava à beira do caminho, sabendo que Jesus passara por ali, e depois, visivelmente, tomado no corpo humano, como homem, não passará mais por ali. E justamente dentro desse tempo, dessa hora que estamos vivendo, essa palavra de hoje, deste momento, o Senhor pode estar dizendo que pode ser a palavra, porque não sabemos o amanhã, não sabemos depois, daqui 1 hora, 2 horas, ou amanhã ou depois, se teremos oportunidade de entendermos
que à beira desse caminho que estamos traçando na nossa vida, nesse processo de trabalho, de busca, de ir e de vir, de lutas, Bartimeu sabia, tomou consciência, porque era aquela última oportunidade dele. Jesus ia passar por ali, a caminho de Jerusalém, da crucifixão. E ele sentou à beira do caminho. Cego, mendigo, cheio de toda espécie de sofrimento. Bartimeu senta ali à beira daquele caminho. Bartimeu se dispõe dele mesmo, filho de Timeu. Ele sabia que estava ali a sua oportunidade. Cego, mas não surdo. Não surdo. E o que acontece no versículo 47? Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Você pode imaginar o grito de Bartimeu. Porque quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em outras palavras, Bartimeu podia te dizer, cura a minha cegueira, Senhor. Tenha compaixão da minha miséria. Tenha compaixão. Sofro, Senhor. Sofro, Jesus. Em outras palavras, sofro, Senhor. Quantas pessoas nesse momento, em seus lares, em seus momentos de dor, de dificuldade, de choro, muitos estão nos leitos de hospitais. Outros não têm força para gritar como Bartimeu. Mas dentro da alma, dentro ali da consciência, dos pensamentos, tem gritos sendo solto, um grito interior. Não tem força para soltar a voz, mas a força do pensamento está gritando. Outros choram em seus quartos, outros choram em lugares, dentro do carro, enfim, em casa, às escondidas, choram e clamam e pedem ajuda. Bartimeu sabia que ela era uma chance, ele teria aquela chance, naquele momento, ele tinha com propriedade, ele tomou dentro dele uma força, e ele não falava Senhor, ele gritava, tenha compaixão de mim. Quantos estão pedindo para que Deus tenha compaixão agora? Compaixão de si mesmo ou compaixão daqueles que sofrem neste momento dos leitos de hospitais? Nesse momento dos leitos de UTI. Observa, ele sabendo que era Jesus, como que ele sabia? O comentário, as conversas chegavam aos seus ouvidos. Ele vai passar por aqui, ele está indo para a festa de Jerusalém, para a festa da Páscoa, e a partir dali, só não sabia que era a última passagem dele ali. Mas ele vai passar por aqui, e Bartimeu tomou. Esta é a minha oportunidade. Meu irmão e minha irmã, Jesus nessa tarde, nesta palavra, está dando para você, está dando para mim a oportunidade de entender. Está dando a oportunidade de você, tome posse. Está dando a oportunidade de você tomar a coragem de Bartimeu e dizer, Jesus, filho de Davi, que quer dizer o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o poder, a força, tem compaixão de mim. Tenha compaixão da minha miséria. O versículo 48 diz assim: muitos repreendiam para que ele se calasse. Como Bartimeu gritava, muitos repreendiam para que ele se calasse. Existe um provérbio popular que vem dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu falar isso? E não é verdade. Porque se fosse a voz de Deus, Bartimeu tinha se calado. Muitos deixam-se levar por aqueles que falam é besteira. Para de ficar negócio de igreja. Para de ficar com esse negócio de oração. Para de ficar com esse negócio de ficar lendo Bíblia. Para de ficar achando que você está ficando maluco, bilolado, transvairado. Que você está pirando porque você está buscando em Deus um conforto na sua palavra. Vão falar que você está fanático, vão falar que você está doente. Falar que você vão querer arrumar psicólogo para poder colocar você de volta no caminho, para achando que você pirou. Observa
dentro desta palavra, aquele povo que dizia ser a voz de Deus, não é isso? Vem dizer para ele, cale-se. Mas quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava mais alto. Porque ele entendia. E se nós olharmos o que diz Eclesiástico 2, vem dizer para nós o quê? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Quem é aquele após ter clamado o Senhor deixou no vazio, não atendeu? Diz em Eclesiástico 2. Portanto, naquele momento, Bartimeu fazia do seu grito, Jesus, ele professava, filho de Davi, Messias, o Senhor, o Salvador, tenha compaixão de mim. Ele fazia do seu grito a sua oração. Muitos irmãos não têm força mais nem para gritar, mas são as lágrimas de tanto sofrimento quanto as mães, quanto os pais. Quantas pessoas sofrem e fazem das suas lágrimas as suas orações. E fazem do seu sofrimento as suas orações. O silêncio que corrói a alma, que corrói o interior, de tantas preocupações, e se coloca diante de Deus, às vezes sentado, nem se ajoelha mais, mas sentado na sua cama, ou no sofá da sua sala, ou caminhando, ou parado às vezes no quintal, ou pensando. Eleva o pensamento a Deus e diz, meu Deus, me ajuda. Ajuda o meu filho, ajuda a minha filha, ajuda o meu pai, a minha mãe. Ajuda o meu irmão, Senhor, minha irmã, meu tio, minha tia. Meu amigo, Senhor, minha amiga, meu namorado, namorada. Meu noivo, minha noiva, Senhor. Meu patrão, minha patroa. Meu funcionário, minha funcionária. Ajuda, Senhor, está sofrendo agora. Está precisando de Ti. Eu preciso de Ti. Bartimeu não deu ouvido aos burburinhos que vinha, cala-se. Bartimeu não quis saber de dar ouvido a esses burburinhos, porque ele sabia que estava chegando uma notícia que chegou para ele: Jesus vai passar por aqui, o Nazareno vai passar por este caminho. Jesus hoje está passando dentro desta passagem, desta palavra, passando aí onde você está. Você que está se deixando neste momento beber dessa palavra, tenha certeza e tome posse. Jesus está passando neste momento na sua casa, está no seu carro, onde quer que você esteja. Jesus está passando dentro dessa palavra e querendo ouvir o seu grito de amor, o seu grito de fé, o seu grito de entrega e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão. Tenha compaixão da minha miséria. Tenha compaixão, Senhor, tudo aquilo que corrói. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão da minha miséria. Tenha compaixão da minha alma. Jesus está tendo compaixão de ti nesse momento. Talvez a causa nem é tua, mas é de alguém do teu coração, é de alguém que está aqui encralacrado, é do teu sangue, é da tua alma, é do teu amor, é do carinho que o teu coração proporciona por esta pessoa. Talvez seja até mesmo por você. É na causa espiritual? É material? É na sua vida profissional? Ou é na sua vida sentimental? É na sua vida social? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Deus sabe a sua força, o seu amor. Jesus, ele sabia. E Jesus, numa forma didática, ele olha e experimenta e vê a atitude de todos. Mesmo caminhando, ele para ver a situação de todos. Quando ele começou a gritar mais alto, diz o versículo 49, Jesus parou. Presta atenção nisso. Jesus parou. Quando mandaram ele calar, que ele estava atrapalhando, que ele estava incomodando com aqueles gritos, o Senhor estava caminhando. Viu aquela música já? Aquela poema linda, Pegadas na Areia, que quando a pessoa olhou, só tinha os passos de uma pessoa. E Jesus
carregava nos seus braços. Jesus caminhando, o Jesus de Nazaré, caminhando em sua direção. Porque o bom pastor, ele vai em busca das suas ovelhas, principalmente aquelas que sofrem. Jesus veio para os enfermos, veio para restaurar, para curar. E esse Cristo do ontem é o do hoje e é o de amanhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. E é esse Cristo que parou e hoje ele para. Jesus, dentro desta palavra, ele está parou para olhar para você, para olhar para mim, para olhar para nós. Jesus, ele parou. Só que ele não simplesmente para e fica estatizado. Ele para e disse: chamai-o. Qual é o seu nome? Jesus parou e disse para eles: chamai-o. Meu querido e minha querida, em Isaías 43, diz o Senhor: eu te chamo pelo nome, és meu. Eu te aprecio e te amo. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. As águas não vai te submergir. Troco reinos em troca de ti, porque eu te aprecio e te amo. E te chamo pelo nome. Jesus parou, diz aqui, nesta passagem de Marcos 10, de 46 e 52, parou e disse: chamai-o. Jesus está chamando, falando com você. Jesus está falando neste momento do teu coração, chamando o teu nome. Nos teus ouvidos o Senhor está dizendo: você, Isabel, Pedro, Paulo, Helena, Isadora, Luana, Ivan. Está chamando você, Carmen. Está chamando você, Ari. Está chamando você, Ed. Linho. Está chamando você, Roger. Peterson. Chamando você, Jaque. Francisco. Está chamando você, Edson. Está chamando. Ele parou para olhar nesta tarde, dentro desta palavra, dizendo: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe. Veja se não acontece isso hoje. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem. Os mesmos que mandava ele se calar. Os mesmos que estavam ali dizendo: pare, você está atrapalhando. Muitas vezes aqueles que estão dizendo que você não está bem, que não precisa disso, que você está preocupado, tá ficando maluca ou maluco, que não há necessidade de você se agarrar tanto em oração, de buscar tanto. Dizer para você que não há necessidade, que não pode, que é besteira. Esse mesmo povo que às vezes critica, vem dizer para você, os mesmos que às vezes quer que você pare de orar, vem dizer para você: coragem, tenha ânimo, tenha ânimo. Disseram para Bartimeu: levanta-te, ele te chama. Levanta-te, ele te chama. Veja, esse povo que caminhava com o Senhor, que estava seguindo o Senhor, disse: levanta-te, ele te chama. E muitas vezes desse povo que estava ali, muitos deles, a maioria deles, tinha visão perfeita de onde estava pisando. E disseram o quê? Ele te chama. Mas Bartimeu, aquele que era mendigo, cego, sofrendo de todas as situações, sabia quem é a pessoa que ele gritava. Bartimeu sabia quem era aquele que ele gritava. Ele fez o que, Bartimeu? Lançou fora a capa. E a capa de Bartimeu era a única riqueza que ele tinha. A capa de Bartimeu era a sua cama, que ele se cobria. Porque naquela região do deserto, de dia é muito calor, mas à noite frio. Era a sua cama, a sua coberta. Era o seu aconchego. A capa que Bartimeu tinha era algo precioso para ele. Era o único bem de valor que ele tinha. Bartimeu lançou a capa fora. Pode imaginar um cego jogar fora a capa e dar um salto?
Vão dizer, isso é maluquice. Como é que pode um cego saltar? Bartimeu despojou-se da capa. Meu querido e minha querida, muitos não estão conseguindo encontrar o Senhor porque não joga a capa. A capa do orgulho. A capa dos vícios que estão encralacados, que não admite deixar. A capa da língua, de criticar as pessoas, de colocar defeito nas pessoas, de fazer fofoca. A capa está pegada aos bens materiais, do eu ter, do poder, do ser. A capa da ostentação. Capas de eu preciso ter. Ninguém está contente muitas vezes com a casa que tem, com o móvel que tem na casa, nem com a roupa que veste. Muitas vezes não está contente com o prato de alimento que põe sobre a mesa. A capa da falta de gratidão a Deus. A capa da falta de oração, da falta de fé. Capa que muitas vezes trazemos como estimação. Era o único bem valioso de Bartimeu. Ele era mendigo, ele era cego, mendigo. Ele só tinha aquela capa, que era a sua proteção, que era a sua cama, que era a sua casa. Vivia numa cidade destruída, amaldiçoada. Um rio que não dava nada, um rio morto. Uma cidade e um lugar de ruína, de sofrimento. Talvez em volta de você, quando você olha para o mundo, quando você olha o desemprego, olha a situação financeira, olha como que está, o que eu vou fazer da vida, e você tem olhado para o futuro e não tem visto perspectiva de saída, de mudança, de paz, de alegria, e você olha para isso e cria uma certa confusão, uma preocupação. Bartimeu jogou fora a capa da preocupação. Ele não quis saber onde foi parar aquela capa. Ele levantou rápido. Quando disseram, levanta, ele te chama. Coragem. Pedir para alguém, estava gritando. E quando mandava ele parar, ele gritava mais alto. Dizer coragem. Ele tinha toda a coragem, tanto é que ele insistia. Eu pergunto, você tem coragem? Nós temos coragem de Bartimeu? Nós temos a coragem de dizer, Senhor, tem de piedade de mim? Nós temos a coragem de botar o joelho no chão em casa e orar por aqueles que estão no leito de hospitais e cantar para o Senhor? Da mesma forma que canta num show de um cantor ou de uma cantora? Da mesma forma que você abre a boca para cantar um samba, um pagode? Estou aqui minimizando. Também gosto de músicas. Mas estou dizendo da mesma forma, com o mesmo desejo que cantamos, nós temos a coragem de cantar uma música de louvor ao Senhor, entregando aqueles que sofrem? Fazer por nós da letra do canto, como diz Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes? Meu querido e minha querida, nós precisamos jogar a capa do racional, que tudo aquilo que é de Deus, nós questionamos muitas vezes. Mas aquilo que é do mundo, quantas pessoas... quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Tá escrito, tá na história. Foi Pedro, assim ensina, assim eu sei. Você estava lá? Não estava. Mas quem descobriu foi ele. E por que acredita que foi Pedro Álvares Cabral, mas não acredita que a palavra de Deus é a verdadeira? Nós precisamos voltar para dentro de uma realidade racional, porque diz a palavra que o homem racional, ele questiona as coisas do Espírito. Nós precisamos olhar que capa está nos impedindo de ter um encontro pessoal com o Senhor. Que capa está nos impedindo de chegar a Cristo. Que capa está nos impedindo de beber da água da transformação. Que capa está nos impedindo de saborear a presença do Senhor. Que capa está nos impedindo de receber a cura e a libertação. Qual é a capa que nós precisamos jogar fora? A capa da falta de perdão, pessoas que de repente você não aceita, ou que talvez você já apontou o dedo, seja ela perto da tua casa ou longe, ou talvez mora a 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, ou a casa do vizinho. Às vezes dentro do próprio sangue, dentro da tua própria família, alguém que você precisa realmente não só perdoar,
Ah, mas não foi eu que fiz, foi ele que me magoou. Para Deus não importa quem está certo ou quem está errado. Importa é que aquele que vai, aquele que faz. Qual é a capa que nós precisamos jogar fora? Não é isso que Deus diz, Paulo na carta aos Tiago, no capítulo 4? Que Deus resiste aos soberbos, ao orgulhoso, mas dá sua graça aos humildes. Certa vez fui me confessar com um padre no seminário, que depois foi a bispo e hoje faleceu, Dom Eliseu. E ele disse, eu como confissão, e eu ali, e ele falou assim, vai embora para tua casa. Eu falei, mas por quê? Por quê, padre? Vai para tua casa. Mas eu estou confessando, estou quase terminando. Vai para tua casa. Quando você sair desse orgulho, você volta e vamos fazer a confissão. Eu falei, mas como assim? Você está colocando muito eu. Você está minimizando. Não está se reconhecendo como humano, como fraco, que pisou, que se sujou. Quando você reconhecer que você é fraco, quando você reconhecer que você errou, quando você vier confessar e você querer a bênção do Senhor, que eu posso impor as mãos sobre você, quando você realmente entender que você é humano, aí você volta. Naquele momento eu diante dele, lágrimas caiu, e eu disse, então eu preciso falar. Ele falou assim, opa, você chegou? O que você quer? Eu falei, quero me confessar. Ah, que bom, prazer. Que bom você aqui. Ele criou uma dinâmica para mostrar que naquele momento realmente eu estava ali. Ele me abraçou, a mão no meu ombro, caminhando pelo seminário, e eu ali falei, derramando lágrimas, e naquele momento eu senti a presença de Deus, acolhendo as minhas misérias, limpando-me, porque é preciso entender isto, qual é a capa que nós precisamos jogar, o que é que está nos impedindo de receber a graça de Deus, querido e querida irmã. Bartimeu gritava. O que diz o Senhor em Isaías 59, versículo 1? O que o Senhor diz? Não é a minha mão que é incapaz de salvar, e nem eu surdo que não te ouço, mas entre mim e ti há barreiras. Suas mãos estão manchadas de crime. Veja, línguas pérfidas. O Senhor está nos chamando a atenção para um tempo de reflexão. E por quê? Porque nesta tarde, através dessa live, sim, live, o Senhor está caminhando, o Senhor está direcionando e passando na porta da nossa casa. Mas Ele não se contenta, Ele entra na sua casa. Ele entra na sua casa, muito mais, Ele entra na tua vida. Tudo que Ele quer é que você fale, Senhor, entra na minha casa como fez Zaqueu, entra na minha casa. Entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor. Zaqueu derramou, Senhor, eu devo, eu caguei, eu fingi, Senhor, eu pisei. Senhor, eu estou borrado. Senhor, eu fiz cocô em tudo. Senhor, eu estou todo melado. Senhor, olha como que eu estou. Entra na minha casa, Senhor, entra. E Jesus entrou. Jesus disse, é preciso que eu hoje fique na tua casa. Jesus está dizendo nessa palavra, é preciso, ele parou, olhou, chamai-o, e Jesus está indo em direção a você, em direção a mim, em direção a nós nessa tarde. Jesus está dizendo para nós, chamai-o pelo nome. E olha que Bartimeu era conhecido como filho de Timeu, por isso chamado Bartimeu, porque o pai de Bartimeu era o Bartimeu. Nem o nome Bartimeu era reconhecido mais. Tem pessoas que nem pelo nome são reconhecidos. Tem o nome de José, mas é conhecido como Pinduca, como Zé da Esquina, como Zé da Foice. Tem pessoas que não têm mais um nome, nem o nome foi perdido. Até isso tem um sofrimento, é tratado pelo um apelido que foi dado, um cognome que foi dado, com o tempo que foi dado, pela vida e a área social que foi vivida, tomou aquele nome na alma. Até isso Jesus quer mudar, chamando você pelo nome. Você é minha Helena. Eu te amo. Por todas as dores que você passa. Por tudo aquilo que machuca o teu coração. Mesmo aquilo que você não diz pra ninguém. Mesmo aquilo que só você, comigo, que eu sei, que tu pensas, nos teus desejos, da tua luta. Eu sei. Eu conheço. E eu quero mudar e fazer o seu amanhã ser cheio de glória. Sabe o que significa a palavra glória? Helena, José, Pedro, Paulo?
Um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Perfeito. Perfeito, meu querido e minha querida. Bartimeu levantou-se. Veja, lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com o Senhor. Correu para junto do Senhor. Observa isso. Versículo 51. Jesus tomando a palavra. É agora. É agora. É o momento crucial. É o momento que fecha. É o momento que o Senhor está dizendo, agora depende de você, Edinho, depende de você, depende de nós. É agora. Era a hora de Bartimeu. Era a hora crucial, era a hora da fé, era a hora do teste verdadeiro. Aquele pai que chegou diante de Jesus pediu, Senhor, cura o meu filho. Se tu queres, Senhor, cura o meu filho. Jesus disse, como se eu quero? Tudo é possível que crê. Aquele pai se jogou aos pés do Senhor e disse, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Portanto, é a tua, é a minha, é a nossa hora. Jesus tomou a palavra. Aqui é muito importante isto. Quando diz Jesus tomou a palavra, quando ele chamou, ele tomou a palavra para falar no seu coração, para abençoar a tua vida, para poder tomar você uma, para que ele poder envolver o teu coração, curar a tua alma, para que ele possa abençoar a tua vida, abençoar a tua história, transformar o teu coração e dar a você muita alegria, muita paz, ainda que tu feches a porta do material, mas a porta do teu coração é arrebentada pela força do Espírito. Porque o Senhor tem poder, Ele alcança até o profundo da tua alma. Portanto, quando diz aqui no versículo 51, Jesus tomou a palavra, você pode imaginar João 15, 7? O Evangelho de João 15, versículo 7, onde ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Portanto, Jesus tomou a palavra estava sendo pronunciada, a palavra estava ali, o verbo falava, a força, o Filho do Pai, o Filho do Altíssimo, Jesus, o Redentor, o Messias, o Salvador, tomou a palavra, dirigiu a palavra, com força, ele pronunciou o quê? Perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? É tua hora. Pare um pouquinho. Pare para dentro do teu coração. Se você e eu, nós jogamos fora a capa, eu não sei, eu sei das minhas capas. Neste momento, e você olhar, Jesus está perguntando para você, mãe, pai, jovem, não sei quem, como você está. Perguntou para você, o que quer que eu faça? Talvez, como Bartimeu, era a última chance de Bartimeu. Não sabemos do amanhã. Não sabemos do depois. Tudo, nosso tempo, está nas mãos do Criador. Não sabemos. Portanto, Senhor, neste momento, talvez seja a nossa oportunidade, nessa tarde desse dia de sábado, mês de maio, Jesus está dizendo para você, o que você quer que eu faça? Pensa agora. O que você quer? Fala, Edson, o que você quer? Eu digo, Senhor, tem pessoas nesse momento, perdidos, sem saber se vai ou se vem, se senta ou se levanta. Outros, Senhor, não tem força nem para levantar. Tem pessoas, Senhor, no leito de hospitais, famílias, familiares chorando, esperando a volta, torcendo, Senhor, não só com o coração, mas na oração, para que volte logo para casa. Uns voltam, Senhor, outros você leva contigo. E volta naquela casa tu, para consolar os corações. Senhor, pessoas com situações financeiras. Senhor, há tantas dores, há tantas lutas, sofrimento, Senhor. Pessoas, Senhor, que neste momento não tem lar,
como Bartimeu, estão pedindo nas ruas. Mora embaixo da ponte. Outros perdidos pelas drogas. Tem pessoas, Senhor, que nesse país estão sofrendo, caminhando. Nas estradas nós vemos, Senhor, quando passamos de carro, pessoas caminhando por um mundo sem direção, sofrimento, enquanto muitos estão reclamando daquilo que têm. Senhor, é muito sofrimento. Eu quero pedir, Senhor, também, não só por esses que estão no leito de hospitais. O Senhor falou o que quer que eu faça, e eu não posso perder essa oportunidade. Eu quero que o Senhor alcance essas pessoas que estão chorando neste momento, passando por dificuldades, por dores, sofrendo por entes que estão nos leitos de hospitais, por esse Covid, Senhor, mas também tantas doenças, Senhor, tantas enfermidades, Senhor, que vem paralela a esse vírus, tantas dores, Senhor, desavenças em muitas casas, rivalidade entre parentes, amigos, irmãos que se traem, irmãos que machucam o outro irmão por questões materiais, ofende a alma, destrói o irmão por questão material, por ganância, Senhor. Tanta falta de perdão também. Jesus, o que eu quero é que a tua mão alcance neste momento estas pessoas, mas alcance também, Senhor, os médicos, enfermeiras, para que eles possam, dentro da força do teu Espírito, alcançar e ter, Senhor, ali, Senhor, movido por ti, mudar e moldar esses corações. Senhor, alcance os governantes, todos aqueles que estão, Senhor, que receberam de ti, Senhor, permitido por ti, estar dentro das casas de leis, municipais, estaduais e federais. Aqueles que foram chamados ao executivo, Senhor, a presidir o país, ao estado, ao município, aos ministros da justiça, todos aqueles que foi construído o poder da lei natural. Tudo que eu quero, Senhor, é que tu sopre. Somente o sopro do teu Santo Espírito pode mudar tudo isso. Somente a tua força é o que eu quero, Senhor. Em especial, Senhor, pessoas que me pediram oração. Me pediram, Senhor. E tu sabes quantos têm sofrendo. Só tu sabes. Tu conheces. E, Senhor, basta ter uma moção pequenina de amor no coração para entender quantas pessoas estão sofrendo neste momento. E só vai entender, muitos só vão entender o sofrimento do outro quando passa por ele, quando é pego de surpresa por eles. Tu perguntou para Bartimeu, o que queres que eu faça? Bartimeu, diferente daqueles que caminhavam com ele, que via, que enxergava, que disse, ele te chama. Bartimeu fez diferente. Rabone. Bartimeu te chamou de Rabone. Era cego, mendigo, sofrendo. Sabia quem estava diante dele. Rabone, mestre, senhor. Sabedoria suprema. Bartimeu foi diferente daqueles que disse, ele te chama. Nem deram um nome para Jesus, mas ele te chama. Bartimeu, mesmo no sofrimento, reconheceu-te como Senhor. E disse, Rabone, mestre. Mestre, respondeu o cego, eu quero ver. Veja o que Bartimeu disse, eu quero ver. Meu querido e minha querida, talvez se você não é cego na cegueira da carne, mas o que é que você quer ver? Você quer ver alegria na tua casa? Quer ver a paz na tua casa? Você quer ver a união da família, de amigos? Você quer ver o povo sem máscara na rua? Você quer ficar sabendo que os hospitais
os leitos de UTI não tá mais com toda essa falação. Estão tudo entubado. O que você quer ver? Que aquele amigo, ou aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa do teu sangue, do teu coração, já está recuperado? É isso que você quer ver? Você quer ver as portas do emprego acontecer para você? Quer que os seus estudos aconteçam, sua vida profissional floresça? O que você quer ver? Que o seu namoro, que a sua vida sentimental, que o seu casamento, que a sua casa realmente entra num sentimento de unidade que expande a alegria. Você quer ver isso? Você quer ver pessoas que se odeiam se amarem? O que você quer ver? Você quer ver aquela pessoa que você tem saudade do teu convívio que há muito tempo você não vê? Que você guarda no seu coração? O que você quer ver, meu querido e minha querida? Você quer ver a sua situação financeira ser resolvida? Que as comportas do céu aconteçam na tua casa? Para o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha, teu genro, tua nora, teu sogro, tua sogra. O que você quer ver? O Senhor está perguntando. Bartimeu disse, quando Jesus disse, o que você quer que eu faça? Bartimeu disse, eu quero ver. Eu quero ver. Meu querido e minha querida. Bartimeu podia dizer, Senhor, eu quero ver, mas eu também quero poder ter comida, eu quero também ter uma casa, eu quero também... Não, Bartimeu falou, eu quero ver. Eu quero ver. Quantas pessoas que têm saúde perfeitas reclamam de tudo, enquanto olhamos pessoas com tantas dificuldades e deficiência lutando pela sobrevivência. Quando muitas vezes olhamos para a mesa do alimento e vemos ali o arroz, o feijão, a linguiça, um boi ralado, quer dizer a carne moída, não é verdade? O relógio de pulso, que é o ovo, o cabo de rei, né, a linguiça, não é essa a linguagem do Brasil? Quando nós vemos, muitos reclamam, cadê o bife? Cadê? Enquanto você come a banana, muitos estão comendo a casca. O que você quer ver? O Senhor está pedindo para mim e para nós. O que você quer ver? Ele disse, eu quero ver, Senhor. Nós podemos olhar aquilo que disse Cornélio. Cornélio em Atos 10, versículo 20. Cornélio mandou uns homens atrás de Pedro. E quando chegou o Pedro, olha, o anjo disse, olha, desça. O anjo falou para Pedro um sonho, desça, que vem uns homens que estão te procurando. Pedro desce, e aqueles homens encontram com Pedro e disse, olha, quem nos mandou foi Cornélio, para ouvirmos a palavra. Olha, queremos ouvir a palavra. Pedro disse, entra. E foi falar de Jesus para eles. Veja, Jesus falou para Bartimeu, o que tu queres que eu faça? A palavra estava falando. Qual o prazer que nós estamos tendo nesse momento pela palavra? Qual o prazer que você tem, que eu tenho, que nós temos pela palavra? Olha o Senhor nos chamando a atenção dentro desta passagem. Qual o prazer que nós temos pela palavra? Nesse versículo 52, que estamos encerrando para orarmos, tem 4 pontos fundamentais. Nesse versículo 52, vem narrar para nós uma situação importante, de suma importância. Primeiro vem dizer, Jesus disse-lhe, Jesus estava falando. Você crê que o Senhor está falando com você nessa tarde? Veja, o Senhor está usando meus lábios, a minha voz, mas o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. O Senhor está falando conosco, usando a mim, mas falando conosco. Portanto, Jesus disse-lhe, a palavra vai ser pronunciada. Jesus falou. Jesus fala novamente. 2 momentos que Jesus fala, ou melhor, 3. Chamai-o. Depois Jesus pergunta, o que queres? E agora Jesus disse-lhe, vai. Jesus está dizendo para você, agora, vai.
aonde você tem que ir. Sai do comodismo. Sai da miséria da fé. Faça algo por você. Vai buscar alegria. Lute, vai. A tua fé. Jesus está dizendo, a tua fé. Observa nesse versículo, a tua fé. O Senhor está chamando-nos, vai. Mas antes, e aí, como que está a tua fé? Para você ir, não basta ir, porque muitos vão até a igreja, vão até o templo, mas volta pior do que foi. Porque chegando lá não deixa o fardo, como diz Mateus 11:28. Vinde a mim vós todos que estáis cansados pelo fardo, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. As pessoas saem de lá e aí perguntam na rua, como é que você está? Não sei, ó, só Deus, porque está assim, não adiantou nada. O Senhor está dizendo, vai, a tua fé te salvou. Observa neste momento, que quando falaram para Bartimeu coragem, era um homem que estava desanimado. Gritava, talvez até sem esperança, mas gritava. Talvez você ora sem esperança. Talvez você venha orado também assim. Orado, porque você sabe que tem que orar, mas a esperança é pequena. Bartimeu gritava, porque havia muito burburinho para ele, para. E Bartimeu talvez não tinha esperança e falaram para ele coragem. Coragem, muitas pessoas deprimidas. Quantas pessoas deprimidas no tempo que estamos vivendo? Fracos. Descrentes de tudo. Coragem, disseram para ele. Então Bartimeu não foi curado só da cegueira da visual, foi curado de um ânimo, de uma força interior que veio para Bartimeu. E quando chamou ele, ele levanta, joga a capa e vem feliz, porque ele sabia que a hora dele chegou, a sua hora chegou, meu irmão e minha irmã. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é potente. É o Senhor que fala com você, comigo, conosco. É o Senhor que fala agora, vai, a tua fé, é a tua fé que salva. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Sabe aquela situação que você fala assim, meu Deus, há quanto tempo? Há quanto tempo, Senhor, eu esperava por isso? Nossa, foi dentro desse tempo. Veja, Bartimeu entendeu que aquela era a sua última oportunidade, porque Jesus ia passar por ali. Jesus ia passar por ali para ir para onde? Jesus estava indo para Jerusalém, para o suplício, para a cruz. Jesus não passara mais ali com o corpo como homem. Jesus depois era o Cristo ressuscitado. Bartimeu entendeu que era aquela, ou tudo ou nada. E Bartimeu ficou na beira do caminho. Ele era cego, mendigo, destruído. Morava numa cidade amaldiçoada. Um rio que não dava nada, um mar morto. Tudo era terrível para Bartimeu. Ele não era só destruído financeiramente, sem lar, mendigando e cego. Conhecido como filho de Timeu. Talvez aquela pessoa, ela é filha de quem? Ah, daquele seu João. Ele é filho, daquele seu Pedro. Não. Jesus está dizendo, ele chamou-te pelo nome. Chamai-o. Chamai-o, disse Jesus, pelo nome. Por isso, neste momento, Bartimeu entendeu que era o momento dele. E aqui, nesse momento agora, Bartimeu recuperou a vista. Bartimeu não se contentou. Olha o que acontece com Bartimeu, que foi 4 pontos nesse final dessa passagem. Primeiro, Jesus disse, vai. Vai. Depois, tua fé te salvou. Depois, Bartimeu recuperou a vista. Em quarto, foi seguindo Jesus pelo caminho. Quantas pessoas recebem a graça e não mais vai atrás de Jesus? Quantas pessoas recebem o Senhor e depois abandonam o Senhor? Quantas pessoas desistem no caminho? Começa a colocar um processo do tempo, da distância. Coisas para fazer. Quantas pessoas começam a medir e ser medidos?
Quantas pessoas olham para o seu passado e não vê a graça, mas começam a olhar e apontar os defeitos? Quantas pessoas valorizam mais a miséria do que a bênção? Valorizam mais o medo do que a coragem? Valorizam mais aquilo que é misticismo do que Deus? Quantos apegos a tantas coisas? Por isso Bartimeu jogou a capa. A capa de Bartimeu era o bem mais valioso que ele tinha. Ele era mendigo. Ele era mendigo, passava fome, frio, sede. E o frio talvez não, porque a capa era a sua única proteção. Porque no deserto de dia é calor, mas à noite muito frio. E Bartimeu tinha aquela capa, a sua riqueza. Bartimeu jogou a capa. O que nós precisamos jogar hoje? Jesus pergunta novamente para dizer: a tua fé te salvou. Quais são as capas? A capa das acusações, da ingratidão, de não amar mais como amava, de não sentir mais como sentia. O Senhor está nos chamando dentro desta passagem. Bartimeu recuperou a sua vista e começou a seguir Jesus. Esses 4 pontos são fundamentais dentro desta passagem. Porque Bartimeu enxergava Jesus com o olho da alma. Bartimeu sabia que ele ia passar ali. Tanto que quando chamaram Bartimeu, falaram: ele te chama. Bartimeu, cego, mendigo, sofrendo, sabia que era o Senhor e vai nele e diz: Rabone. Muitos irmãos que sofrem nesse momento, está só esperando você chegar no ouvido dele e dizer: o Senhor te ama. Fui no hospital aqui, continuo fazendo o mesmo trabalho que eu fazia no outro estado que eu morava, sem importar com os barulhos, com as falas. Não! Se eu der ouvido para os barulhos, para as falas, eu não sou cristão, eu vou parar, eu vou sentar, eu vou me jogar, eu vou em frente, porque a perseguição é normal. O tempo que vivemos. O Senhor sabe. E no hospital, eu cheguei e uma pessoa doente, mal, e queria, porque tinha me visto pregar numa igreja aqui, e eu cheguei, eu vi aquela cena, pessoa sofrendo. Quando me viu, eu vi que uma lágrima caiu, porque ela disse que era muito bonito ouvir falar de Jesus quando ela estava bem. Eu olhei para ela e falei: você consegue me ouvir? Pisca. Ela piscou. Eu disse para ela: eu vou falar algo no seu ouvido, mas porque eu sei que você não consegue falar. E eu te digo, se você tomar posse disso que eu vou falar, se eu confio no Deus que eu professo, um Deus que não põe um preço para a graça, que não diz quanto você tem que pagar para poder receber uma cura, um Deus que ama você, abomina o pecado, mas ama o pecador, um Deus que é chamado da misericórdia, que não julga, que acolhe, um Deus que diz que aprecia e que ama e que nos chama pelo nome, dizendo: és meu. Cheguei no ouvido dela e disse: querida, ouça Jesus falando para você agora no teu ouvido. Quando eu falei isso, que fui chegar ao ouvido dela, já estava, lágrimas começou a cair mais. Eu disse para ela: eu te amo. E tudo só depende de você. Você tem a capacidade de dizer para mim: sim, Senhor, me ama, e eu confio, Senhor, no teu amor. Diz no teu coração: eu confio, Jesus, no teu amor. Eu confio. Eu vi que ela apertou as pálpebras, os olhos, apertou ali, apertou os olhos, e naquele momento eu vi que ela falava: eu sei que o Senhor me ama. Saímos depois, aí orei ali, saí do hospital. Antes que o dia amanhecesse,
Notícia: a pessoa estava sentada na cama, chorando, e no dia seguinte teve alta e hoje está bem. Meu querido e minha querida, Deus te ama. Você consegue entender isso? Que é dentro deste amor que há a cura? Que é dentro deste amor que há um acolhimento, que há a força? Que é dentro deste amor que há uma transformação? Você consegue tomar posse disso? Você consegue entender que quando o Senhor, você está no caminho, o Senhor vem através de Deus e vai dizer para você não? E você fala, não, mas eu não... Como que eu vou... Não, para. Talvez o Senhor use pessoas do teu convívio e diz para você, não, esse não é o caminho, esse não é o lugar que você tem que ir, esse não é assim que é para fazer. E você se reluta achando que aquele outro, aquela outra está ficando maluco, porque aquilo que você está fazendo, aquele lugar que você vai, aquela pessoa do teu convívio, aquele trabalho é o dos teus sonhos, mas o Senhor diz não, e você se reluta. Ouça o que eu vou falar para você. Jesus te ama. E se você confia neste amor, e se você confia neste amor, e eu repito, e se você confia neste amor, mas com todas as forças de tua alma, se você confia neste amor, por você e por aqueles que tu ama, jogue fora todo tipo de capa agora. Jogue, se tens capa do questionamento, do racional, do questionar, do acusar, do apontar, do não perdoar, do não aceitar. Se tem capas que te aprisiona e te acorrenta, quebra esta capa. E diz, me ama, Senhor. Me ama como tu queres, porque eu te amo. Porque eu quero. Senhor, eu te dou livre acesso na minha casa, nas pessoas que eu amo, na minha família. Eu te dou livre acesso, Senhor, em todas as coisas da minha vida. Eu te dou livre acesso, Senhor, em todas as situações que aprisiona, que acorrenta, que atrapalha. Aquilo, Senhor, que vem tentar me fazer me prender ao passado, que vem me prender, Senhor, nas coisas mesquinhas, as coisas pequenas, Senhor, que muitas vezes eu me sinto, Senhor, e me vejo agarrado, Senhor, destroçando a minha alma, Senhor. Eu quero nesse momento, Senhor, rasgar-me, Senhor, rasgar o meu coração para Ti, rasgar a minha alma e sentir dentro de mim, Senhor, a força do Teu Santo Espírito, Senhor, por mim e por aqueles que amo. Jesus, como Bartimeu, Senhor, gritou, eu não quero ouvir a voz do povo, Senhor, porque, Senhor, esse provérbio não entra na minha audição, a voz do povo incrédulo não é a Tua voz, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor, a voz daquele que diz, vem, o que queres que eu faça? Senhor, quero beber da Tua água. Quero beber, Senhor, no cântaro, Senhor, da Tua água. Quero sentir, Senhor, que esse recipiente dessa água, Senhor, também é para mim. Para curar, Senhor. Para restaurar a minha casa. Para mudar a minha vida. Para quebrar os cadeados. Para derrubar as pontes, Senhor, que foram construídas cheias de espinho, para que não podemos ter alcance uns aos outros. Ponte do orgulho, da mentira, da inveja, das acusações, do ciúme, dos ataques, da traição, as pontes da mesquinhez. Jesus, eu te dou livre acesso. Me ama como tu queres, Senhor, como tu desejas. Sou ovelha, Senhor, do Teu aprisco. O meu irmão que sofre é ovelha do Teu aprisco. A minha irmã é ovelha do Teu aprisco. Sim, Senhor, nós ouvimos a Tua voz dentro dessa palavra, desta tarde, dessa live. Nós ouvimos a Tua voz, Senhor.
Somos ovelhas, Senhor, do teu aprisco. Ovelhas, Senhor, que muitas vezes se preocupa pela fraqueza humana. Ovelhas que têm medo, ovelhas que se recolhem, ovelhas que muitas vezes questiona, ovelhas que muitas vezes reluta, Senhor, ovelhas que muitas vezes se perdem nas palavras, mas somos tuas ovelhas, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo por aqueles que não te amam. Eu oro por aqueles que não oram. Eu te adoro por aqueles que não te adoram, Senhor. Eu proclamo o teu nome, Rabone, por aqueles que não proclamam. Eu te chamo, ó Emanuel, ó Deus conosco, ó Filho de Davi, ó Rosa de Saron, ó Lírio dos Vales, ó Exuá, ó Deus Salvador, ó eu sou. Tu és o Deus conosco. Tu és a paz, tu és a alegria, tu és a cura, tu és a libertação, tu és a bênção, tu és a vida. Por isso, Jesus, abraça-nos nesta tarde. Abraça-nos, Senhor, pelo poder da Santa Cruz, pelo poder do teu nome, pelo poder das tuas mãos chagadas. Tocai, Senhor, profundamente em cada um de nós. Nas portas da casa de cada um, Senhor, tocai agora. Selai, Senhor, com o sangue da tua misericórdia e de amor, para que nada de mal, Senhor, tenha acesso a essas casas e a esses corações, aonde quer que estejam agora. Selai, Senhor, com a tua força e com a tua bondade. Selai, Senhor, que tu és um Deus bendito, tu és misericordioso, tu és a paz. Cura, Jesus. Cura, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Bendito é o seu nome. Eu me junto, Senhor, com todos os meus irmãos agora. Onde quer que esteja, esses que estão comigo nessa live e aqueles que vão depois. Senhor, me junto, Senhor, agora. E numa só voz, num só espírito, num só amor, numa só força, numa dedicação, clamamos o teu nome, Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Tu que és um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre. Amém. Muita paz. Até o próximo.